Bom, já graça e paz, igreja. Grace and Peace Church. Como já antecipado pelo nosso irmão Ramon e também pelo pastor Renan, hoje vamos dar início a uma nova série de sermões. So as anticipated by our brother Ramon and also by our pastor Renan, today we are starting a new sermon series. Nessa nova série estaremos expondo a palavra de Deus na carta de Tiago. In this new series we are going to expose the word of God from the letter of James. E lembrando que a gente já teve uma série de pregações em Tiago no final de 2023. So just remember, we already had here a sermon series based on the book of James in the end of 2023. Talvez você pode estar se perguntando por que a gente vai fazer uma série de sermões agora num livro que já pregamos. And maybe you're asking yourself, why are you going to make another series of sermon based on a book that you already did? Mas o grande problema de nós cristãos não é aquilo que ainda não conhecemos da palavra de Deus. But the biggest problems of Christians is not what we don't know about the word of God. Mas é aquilo que já sabemos da palavra de Deus e não aplicamos em nossa vida. But the problem is what we already know about the word of God and we don't apply in our lives. Nosso maior problema não é o 99% da Bíblia que a gente não conhece. Our biggest problem is not the 99% of the Bible that we don't know. Mas o nosso problema é aquele 1% que a gente já tem conhecimento e ainda não aplicou na nossa vida. But our problem is that 1% that we already know from the Bible but we haven't yet applied to our lives. Não que não devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus. So don't get me wrong here. It's not that we shouldn't search for the knowledge of the word of God. Veja, por exemplo, que Paulo vai falar em Colossenses 1:9. See, for example, what Apostle Paul said in Colossians 1:9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. So Colossians 1:9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Então veja aqui que Paulo ora para que os irmãos de Colossos sejam cheios do conhecimento da palavra de Deus. So you can see here that Paul is praying that the brothers and sisters can be full of the understanding of the Word of God. Agora nos versos 10 e 11, vejam qual que é o motivo que ele desejam que eles sejam cheios desse conhecimento. And now looking at the verse 10 and 11, you can see the reasons why he wants the brothers and sisters to be full of this knowledge. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Então veja aqui que o objetivo em ter o conhecimento da palavra de Deus é ter a vida transformada. So you can see here that the main goal to have the knowledge about the Word of God is to have your lives transformed. Para frutificar em toda boa obra, de acordo com o apóstolo Paulo. So to bear fruit in every good work according to Apostle Paul. Em outras palavras, aplicando a palavra em nossa vida. In other words, applying the Word of God in our lives. E o livro de Tiago é bem interessante nesse aspecto, And the book of James in this aspect is very interesting, porque ele é um livro muito prático. because it's a very practical book. O foco da carta de Tiago é que não sejamos apenas meros ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes. The focus of the book of James is that we don't just listen to the Word of God, but that we practice the Word of God. Por isso é um livro muito importante para nós e a nova série vai ser nesse livro. That's why it's a very important book for us, and that's why the series is going to be about this book again. Então convido todos a nos acompanharem na leitura em Tiago 1. So I invite all of you to follow us in the reading of the chapter. So let's go to James chapter 1. A gente vai ler dos versos de 1 a 18. So we're going to read from verse 1 to 18. A gente vai estar lendo somente em inglês, mas peço que vocês acompanhem na própria língua. We are going to read only in English, and I ask you to follow on your Bibles. So James 1, 1 to 18. Everyone found it? Let's go. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings.
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with its scorching heat and withers the plant. Its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. When tempted, no one should say, "God's tempting me," for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Amém. Amen. Então a gente vê aqui que a carta é enviada por Tiago às 12 tribos dispersas entre as nações. So we see here that this letter was sent by James to the 12 tribes scattered among the nations. E aqui por 12 tribos entendemos o povo de Deus que estava espalhado pelo Império Romano na época. And here by these 12 tribes we understand that it's the people of God that were just scattered among the Roman Empire. Judeus e gentis que vieram a crer no Senhor Jesus. Jews and also Gentiles that came to believe in the Lord Jesus. E claro que o Tiago aqui, que é o autor dessa carta, Of course, James here, that is the author of this letter, provavelmente não é o apóstolo Tiago que foi o irmão de João, um dos 12 escolhidos por Jesus. probably this James was not the James apostle, brother of John, that was chosen by Jesus. Pelo menos esse tem sido o entendimento dos estudiosos. At least this is what the people who study the scriptures have understood. E o fato é bem simples, porque o Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos, And the fact that is very simple because the James that was one of the apostles, ele morreu muito cedo na história da igreja, está documentado lá em Atos 12. he died very soon in the history of the early church. It is very well documented in Acts 12. E a igreja ainda não estava espalhada pelo império ainda. And the church was still not scattered among the nations yet. O evangelho ainda estava bem concentrado ali em Israel, Samaria e Antioquia. The gospel was still very concentrated in Israel, Samaria, and Antioquia. E provavelmente esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que está documentado lá em Marcos 6. And probably the James of this letter is the James, brother of Jesus. Esse Tiago que liderou o concílio de Jerusalém lá em Atos 15. This James that was the leader of the Council of Jerusalem in Acts 15. Esse que era o Tiago que era conhecido como um dos pilares da igreja, como descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. This James that was known as one of the pillars of the church that was described by Apostle Paul in the letter to the Galatians. Mas independente se fosse o Tiago, o apóstolo, um dos 12 apóstolos, ou o Tiago, irmão de Jesus, o que importa é como ele se apresenta aqui na carta. But it doesn't matter if the James apostle or the James brother of Jesus, but what matters here is how James is presenting himself in this letter. Aqui no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Here on the the very first verse, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Para ele não importava se ele era um líder da igreja, um apóstolo. For him, it didn't matter if he was a leader of the church or if he was an apostle. O título que ele mais
se importava em se apresentar era como servo de Deus e do Senhor Jesus. What was most important for him was to present himself as a servant of God and a servant of Jesus Christ. Aqui já é uma lição que podemos aprender com ele. This is already a place where, and a lesson that we can learn from him. Se alguém perguntar para nós quem somos, If anyone asks us who we are, qual seria o título que nos apresentaríamos? what would be the title that we would present ourselves? Muito bem, então Tiago vai escrever essa carta basicamente para endereçar duas questões. So basically, James, he wrote this letter to address two issues. A primeira era para encorajar os crentes. First one was to encourage the believers. É um fato que na igreja primitiva os cristãos eram compostos na maioria de pessoas pobres, humildes. So it's a fact that in the early church, mainly the Christians, they were mainly composed of humble, poor people. Viúvas, órfãos, Some widows, some orphans, camponeses, peasants, pessoas que passavam dificuldades financeiras, people that were going through financial hardships, fome, hungry, doenças, also diseases, perseguições pelo evangelho persecutions because of the gospel, e precisava de encorajamento. and they needed some encouragement. Então esse era o primeiro motivo, encorajamento. So that was the first reason, to encourage the believers. E o segundo motivo era que muitos dos crentes não estavam vivendo de maneira coerente com a fé que eles professavam. The second reason was that many of the believers, they were not living in a way consistent with the faith that they were professing. Então ele escreve essa carta para corrigir a atitude deles. So he wrote this letter to correct the attitude of the believers. Por isso que a carta de Tiago pode ser conhecida como um guia prático de vida cristã. That's why the letter of James can be known as the practical guide of the Christian life. Então Tiago aqui vai começar os seus aconselhamentos com encorajamento. So James here will start his advices with encouragement. E o primeiro conselho que ele vai dar para esses crentes espalhados pelo império And the first advice that he will give to all the believers scattered through the empire é para eles considerarem motivo de grande alegria o fato deles estar passando por diversas provações. that they should consider a great joy the fact that they are going through many trials. Novamente lembrando que eram cristãos que estavam passando por diversas dificuldades. Again, let's remind that those were Christians that were going through many hardships. Vejam, por exemplo, que Paulo vai falar sobre os crentes em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27. For example, let's see what Apostle Paul said about the believers in the 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 27. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. So 1 Corinthians 1, 26 to 27. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Muito bem, então vemos aqui que é o diagnóstico da igreja primitiva, cristãos passando por diversas dificuldades. So we can see here that the profile of the early church were like many Christians going through hardships. Então, o primeiro encorajamento dele aqui, o primeiro conselho de Tiago é que eles devem considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações. So the first encouragement here from James was that the believers should consider like a real reason to rejoice the fact that they were going through many trials. E está aqui dos versos de 2 a 4. And we can see here from the verse 2 to 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. So verse 2 to 4 from James 1. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be made mature and complete, not lacking anything. Então, o primeiro aconselhamento aqui de Tiago para esses crentes é que eles deveriam
no meio de toda a adversidade que eles estavam vivendo, de todas as provações, que eles deveriam considerar isso motivo de alegria. So the first advice from James here for them is that doesn't matter what they were going through, they just should consider it pure joy to go through that many trials. Claro que parece meio estranho você falar para alguém que está passando por dificuldades extremas, falar para ela se alegrar nessa situação. Of course, it looks a little bit awkward to tell anyone that's going through some difficult or hard times that they should be happy about that, Mas a gente vai chegar lá. but we'll get there. E claro, provações aqui quer dizer sofrimentos, dificuldades, né? And of course, trials here means sufferings or some hardships, Questões financeiras, pobreza, fome, perseguições. can be financial issues, hungry, persecutions. Essas eram as provações. Those were the kind of trials that the believers were facing at that time. E aqui a gente também já pode entender alguma coisa, que o crente, assim como qualquer outra pessoa nessa terra, vai passar por dificuldades. And here we can understand something very important, that the believer, as anyone in this world, will face many trials, many hardships. É bem diferente de alguns evangelhos que a gente já ouviu por aí, de algumas pregações, de que se você vem a crer no Senhor Jesus, você vai ter uma vida longe de problemas. It's very different from what we hear sometimes in other places, some preachings, that if you come to believe in Jesus, you have a life free of problems, Que você vai ter prosperidade financeira, that you have like financial prosperity, que você vai ter saúde, that you have health, e que se você não tem isso, talvez é porque você vive em pecado, and maybe if you don't have that, it's because you are living in sin, ou talvez porque você não está orando o suficiente, or maybe because you are not praying enough, ou talvez porque você não declarou ainda em nome de Jesus que tenha toda essa prosperidade na sua vida. or maybe because you still haven't declared in the name of Jesus all this prosperity to come to your life. Me parece aqui que Tiago não frequentava esse tipo de igreja. It looks to me here that James didn't go to this kind of church here. Então a gente já começa a entender aqui que o cristão, ele sim, ele vai passar por dificuldades. So here we start to understand that yes, a Christian, it will go through many trials, through many hardships. Assim como qualquer pessoa nessa terra, nossa vida vai ser difícil. Like any other person in this world, our life will be hard. Mas então qual seria a diferença de um crente e um descrente no meio das adversidades? So what's the main difference between a believer and a non-believer in the middle of the hardships? Primeiro a gente vai entender aqui que o crente não deveria ser alguém que estaria reclamando ou murmurando no meio dessa situação. First of all, we would understand here that the believer, when it faced some kind of hardship, it would not complain or be grumble at God. Exatamente, não seria alguém que estaria acusando a Deus ou qualquer outra pessoa a situação difícil que ele está passando. So the believer will not be complaining with God or accusing God or any other people about the situation that he's going through. E claro, também temos que entender, porque Tiago aqui fala provações, a gente tem que entender aqui o que está sendo testado, no meio dessa situação difícil que estaremos passando, o que de nós está sendo testado. And of course, James used this phrase here, this word trial, but we have to understand what is being tested in the middle of the situation. We are going through this trial, but what is being tested from us? A resposta está aqui no verso 3. So the answer is here on verse 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Muito bem, então a gente sabe que no meio, o que Tiago chama aqui de teste, de provações, a nossa fé está sendo testada. But we know here that when James is talking about trials, we know that it's our faith that is being tested. Não que Deus está simplesmente testando a nossa fé para saber se a gente confia nele o bastante ou não. It's not a matter only that God is just testing our faith in Him if we trust Him enough or not. Não é somente isso. It's not only that. Porque a palavra aqui utilizada era a mesma que era utilizada para aquelas pessoas que testavam o ouro. Because the word here in the original Greek is the same word for people that was testing the quality of gold. Eles colocavam o ouro numa fornalha em alta temperatura They would put the gold on a furnace in high temperature para testar a pureza do ouro. to test the purity of the gold. E esse mesmo processo, ele tiraria todas as impurezas do ouro. And also, when the gold was going through this process, it was also being more purified. Então não é somente um teste, mas é um processo de purificação também. So it's not only a test, but it's also a process of purification. E é exatamente dessa forma que Deus age conosco. And it's exactly like this that God is acting with us. Ele não está somente testando a nossa fé, He's not only testing our faith,
mas Ele está moldando o nosso caráter, but He is also shaping our character. está nos purificando, He's purifying us, tirando as impurezas espirituais que temos. taking away all kind of spiritual impurities that we have. Essa é a obra de Deus, como está descrito lá em Malaquias 3, verso 2. This is the work of God, as it's described in Malachi chapter 3, verse 2 to 3. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Aqui falando de Deus. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. So Malachi 3, verse 2 to 3. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Então, exatamente esse é o trabalho de Deus no meio das nossas provações. So this is exactly God's work in the middle of our trials. Ele está nos purificando e nos limpando. He's purifying us and cleaning us. E esse é a razão pela qual devemos considerar motivo de grande alegria passarmos por dificuldades. And that's the reason why we should consider pure joy to go through many trials. Não que, como eu disse antes, seria loucura você se alegrar num sofrimento. As I said before, it would be madness to be happy about the suffering. Mas essa é a diferença, essa é a razão pela qual devemos nos alegrar. But that's exactly the reason why we should rejoice. Essa é a diferença do crente e do descrente. This is the difference between the believer and the non-believer. Porque o crente, ele sabe que é no meio das suas dificuldades Because the believer, he knows that it's in the middle of his trials que Deus está purificando ele. that God is purifying him. Então, irmã, é no meio da sua dificuldade, no meio da sua provação, So brother and sister, it's in the middle of your hardship, it's in the middle of your trial que Deus está transformando o seu caráter. that God is shaping up your character. Que Deus está fazendo você uma pessoa mais paciente. That God has made you a person more patient. Que Deus está fazendo você mais dependente dele. That God is making you depending more on Him. Que Deus está te transformando cada dia mais semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. That God is transforming you to be even more like Jesus. E esse é o motivo pelo qual devemos nos alegrar. And that's the reason why we should rejoice. O sofrimento, claro, ele não é agradável. Of course, suffering is not pleasant, Mas nós sabemos que tudo contribui para o nosso bem. but we know that everything cooperates to our own good. Nós sabemos que o objetivo do Pai não é nos julgar, não é nos punir no meio das nossas dificuldades, We know that the goal of God is not to judge us or to punish us in the middle of our hardships, mas sim nos transformar. but to transform us. Esse é o grande motivo pelo qual devemos considerar motivo de alegria passarmos por essas dificuldades. It's the biggest reason why we should consider pure joy to go through many trials. E claro que isso só é possível se passarmos por esse processo. And of course, it's only possible when we go through this process. O ouro não vai ser purificado se você não colocar ele na fornalha. Gold will not be purified if you do not put it on the furnace. Da mesma maneira, o nosso caráter não vai ser modificado se a gente não passar por situações adversas. Likewise, our character will not be modified, will not be matured if we don't face many trials, many hardships. Então não tem como pularmos esse processo. So we cannot skip this process. E claro, o Tiago aqui também fala que o nosso sofrimento, a nossa provação vai gerar perseverança e ela deve ter ação completa para que não nos falte nada. And of course, James will also say here that going through this will produce perseverance, and this perseverance should work until the end so that we lack nothing. E claro que aqui ele também está querendo dizer que esse processo nunca vai acabar. And of course, here he also wants to say that this process will never end. Então, se você está procurando uma vida livre de problemas aqui nessa terra, So if you're looking for a life free of troubles in this world, sinto lhe dizer, mas esse processo de sofrimento, de provações, vai durar até a nossa morte. I'm sorry to say you that, but this process of trials and going through hardships, it will endure until we die. O Senhor Jesus já falou, nesse mundo tereis aflições. Lord Jesus already said, in this world you have troubles. E é só no retorno de Cristo com a nossa ressurreição é que não estaremos faltando nada, estaremos completos. And it's only when Jesus comes back, when we resurrect with him, that we will be completed.
Então, claro, se você veio hoje aqui buscar a Deus procurando uma vida livre de problemas, So if you came today here to seek God, to have a life without any problems, sem problemas financeiros, sem problemas de saúde, without health problems, without financial problems, uma vida tranquila, a easy life, esse não é o evangelho que eu vejo aqui nas Escrituras. this is not the gospel that we see here in the scriptures. Mas se você veio buscar a Deus hoje, But if you came here to seek God today, buscando salvação, seek for salvation, perdão de pecados, seeking for the forgiveness of your sin, uma vida transformada pelo Espírito, a life transformed by the Holy Spirit, se é isso que você veio buscar, if that's what you are seeking here, para você o Senhor Jesus diz: venham a mim todos os cansados e oprimidos. for you the Lord Jesus says, come to me all the weary and oppressed. E ele também diz: todo aquele que vier a mim eu jamais lançarei fora. And he also says, anyone that comes to me I will never cast away. Esse é o evangelho que temos para apresentar aqui nessa tarde. This is the gospel that we have to here to present in this afternoon. Então, muito bem, sabemos aqui então que Tiago começa os seus conselhos encorajando esses crentes a considerar motivo de grande alegria o fato deles passarem por dificuldades. So we see here that James, he started the letter by encouraging the believers to consider it joy to go through many trials. E na sequência aqui, a segunda orientação dele é que a resposta adequada para uma situação de adversidade é buscar a Deus e pedir por sabedoria. And his second piece of advice here is that whenever you go through a difficult situation, you should seek God and ask for wisdom. Que está aqui dos versos de 5 a 8. That we can see here in the verse 5 through 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Let's read 5 through 8 again. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Então veja aqui que o segundo conselho de Tiago é para que, quando enfrentarmos situações de dificuldades, provações, devemos buscar a Deus pedindo sabedoria. So we can see here the second piece of advice from James is to, whenever we find any kind of difficult situation or hardship or trials, we should just go first to God and ask for wisdom. Isso porque o contexto aqui da passagem está falando de sofrimento, de provações. And this is because the context of this passage here is talking about suffering, it's talking about trials. O verso 5 e o 4 estão intimamente conectados. So verse 4 and 5, they are connected. Vou ler aqui novamente, verso 4 e 5. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Verse 4 and 5. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mas talvez você pode se perguntar, mas o que sabedoria tem a ver com sofrimento? So maybe you're asking yourself, what wisdom has to do with suffering? Mas sabedoria é o que mais precisamos quando estamos numa situação de sofrimento. The thing is that wisdom is the thing that we need the most when we are going through suffering situations. Pega uma situação de doença, de enfermidade, por exemplo. For example, let's take a situation where you're going through some disease. Você não sabe se você tem, você não sabe nem como vai orar a Deus. You don't even know how you're going to pray to God. Você não sabe se ora a Deus pedindo a cura. You don't know if you pray to God asking for healing. E você não sabe se ora a Deus pedindo força para passar por esse momento de dificuldade. Or you don't know if you pray God to ask strength to go through this hard moment. Porque a vontade dele pode ser uma das duas. Because His will can be either one of them. O nome dele pode ser glorificado através de um milagre, de uma cura. His name can be glorified through a miracle, through a healing. O nome dele também pode ser glorificado quando um servo dele aguenta o sofrimento
sem murmurar. But his name can also be glorified when one of his servants goes through suffering without grumbling. O nome dele foi glorificado quando Tiago morreu pelo Evangelho. His name was glorified when James died for the gospel. Mas o nome dele também foi glorificado quando Pedro foi liberto da prisão. But his name was also glorified when Peter was released from prison. Por isso devemos buscar a Deus pedindo sabedoria, That's why we need to seek God asking for wisdom, para que Ele revele a sua vontade na nossa vida. so that he can reveal his will in our life. Então, sabedoria é o que devemos buscar a Deus numa situação adversa. So whenever we had some trials or hardships, we should ask God for wisdom first. Claro que aqui não é a sabedoria que vamos buscar numa universidade, através de um diploma. Of course, this is not the wisdom that we go to find in a university through some diploma or courses. Aqui a sabedoria é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Here we are talking about the wisdom that comes from God, the divine wisdom. Aqui é a sabedoria que está lá em Provérbios 9 e 10. This is the same kind of wisdom that is in Proverbs 9, verse 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. So Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Então, no meio das situações adversas, o aconselhamento aqui é que devemos buscar a Deus sabedoria. So whenever we are going through some trials or tribulations, the second piece of the advice here is to seek wisdom. E o verso 5 aqui é incrível, tem uma promessa. And the verse 5 here is incredible because we have a promise here. Diz assim: peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. It says like that. You should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Aqui a tradução perde um pouco do peso do que Tiago quer dizer. Here the translation ended up weakening the meaning of what James were trying to do here. Basicamente, Tiago aqui está dizendo que Deus não é como nós. Basically, James is saying that God is not like us. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um amigo ou um parente, alguém de confiança, Just give an example. Imagine that you have a friend or someone from your family that you trust a lot, alguém que já te ajudou por diversas vezes, somebody that helped you several times. mas você está novamente numa situação de dificuldade. But again, you face yourself in a very tough situation. Mas essa pessoa já te ajudou muitas vezes. But this person already helped you so many times. Mas você precisa novamente de ajuda. But again, you need some help. Mas você está preocupado de se aproximar dessa pessoa e pedir ajuda, But you are very concerned about coming again to this person to ask for help, porque você está preocupado dela falar: pô, mas eu já te ajudei mais de 10 vezes. because you are very worried that they will just tell you, but I helped you a lot already. Eu te ajudei com a mesma coisa semana passada e você está vindo me pedir ajuda de novo. I have just helped you with this very same thing last week, and again you are here asking me for help. O que Tiago está querendo dizer aqui é que Deus não age dessa forma. What James wants to say here is that God doesn't act like this. Se você for a Deus e pedir sabedoria, Ele vai conceder a você. If you go to God and ask for wisdom, He will grant you. Ele não vai chegar para você e dizer: pô, mas eu te dei sabedoria semana passada e você não soube usar. He will never tell you, but I just gave you wisdom last week and you just didn't know how to use it. Esse não é o caráter do nosso Deus. This is not the character of our God. Do mesmo jeito que Salomão pediu sabedoria e foi concedida, The same way that Solomon asked for wisdom and God granted him, Ele também nos concederá. He will also grant it to us. O mesmo Deus de Salomão é o nosso Deus. The same God of Solomon is our God. E é o caráter dele que se baseia toda a nossa confiança. It's actually in the character of God that our trust should be based, Porque Deus não muda. because God doesn't change. Por isso que Tiago fala que a gente tem que chegar e se aproximar e pedir a Deus com confiança, That's why James tells us that we should approach God with confidence, sem duvidar. without doubt. Porque duvidar, você está duvidando do caráter dele. Because if you doubt, it's the same thing as doubting God's character. E aqui Tiago descreve as pessoas que duvidam como aquelas que são levadas pelas ondas do mar. And here James is describing these people that doubt as the same as a wave of the sea that's just tossed by the wind, Que são levadas por todo o vento. that are carried away by wind and to any kind of direction. Aqui ele está se referindo àquelas pessoas que quando a situação da vida está toda tranquila, toda perfeita, Here he's basically talking about those people where when they have the perfect life, everything is going well. eles têm a fé em Deus, estão tranquilos, sempre buscando a Deus. They have like their faith very strong, they are seeking God.
Mas a partir do momento que o vento da vida transforma a vida deles, eles começam a passar dificuldades. From the moment that the winds of life just change their circumstances, that at the moment that they start to feel or to face some trials or hardships, Eles começam a duvidar. they start to doubt. Eles começam a pensar, talvez Deus não me ama. They start to think, maybe God doesn't love me. Por que eu vou orar a Deus sendo que eu sou um pecador? Deus não vai ouvir minha oração. Why I would pray for God if I'm a sinner? God will not listen to my prayer. Eu já orei a Deus falando que eu ia parar de cometer tal pecado, mas eu não parei. Como é que eu vou me aproximar dele agora? Ele não vai me ouvir. I have already prayed to God saying that I would stop that sin, but I didn't. So how can I come to Him again? He will not listen to me. Esses são as pessoas de mentes divididas, de acordo com Tiago. Those are these people of double-minded according to James. E aqui é importante para nos lembrar que nem sempre as nossas emoções vão estar alinhadas com a nossa fé. And this is very important to remind us that not always our emotions will be aligned with our faith. Às vezes vamos sentir que a presença de Deus está longe. Sometimes we will feel that the presence of God is far away. Às vezes os nossos sentimentos não vão estar totalmente alinhados com a fé. Sometimes our emotions will not be fully aligned with our faith. Mas devemos nos lembrar que a nossa fé e a nossa confiança em Deus é como pilotar um avião. But we should remember that our trust and our faith in God is like driving a plane. Eu lembro uma vez que eu estava viajando pelo Brasil, na Amazônia, num desses aviões pequenos que não voam acima das nuvens. I remember once I was traveling inside Brazil, going to Amazonia, in one of those planes that are so small that they cannot go above the clouds. E enquanto o céu estava limpo e tranquilo, o piloto poderia se guiar sem problema nenhum. So while the sky was clean, the pilot could just guide himself without problems. Mas chegou um momento que a gente entrou numa região em que as nuvens estavam carregadas. But there was a time when we got into a region where the clouds were very loaded, heavy. E o piloto, e como eram esses aviões pequenos, você acaba ficando próximo ao piloto, você não via um palmo à sua frente. And those were like very small planes, so we were like really close to the pilot, and we could see that he was not seeing anything in front of him. E a única maneira dele ser guiado era através dos instrumentos. And the only way where he could guide himself was through the instruments. E assim é com a nossa fé. And that's how we should be with our faith. Às vezes as nossas situações espirituais estão nebulosas, o tempo está fechado para nós. Sometimes in our spiritual life, we have like a very bad weather. Mas temos que nos guiar pelos instrumentos. But we should guide ourselves through the instruments of faith. Os instrumentos que é a palavra de Deus, In what or which are those instruments? The Word of God, suas fiéis promessas. His promises. Esses são os instrumentos pelo qual devemos ser guiados. Those are the instruments that we should guide ourselves. We Nessa should guide our faith. Nessas situações que as nossas emoções não vão estar alinhadas com a On those nossa fé. situations where our faith is not aligned with our emotions. Então, muito bem, já vimos aqui que o primeiro conselho foi para que devemos nos alegrar em situações de dificuldades. So we saw here that the first advice was to rejoice when we face trials. Segundo, vimos aqui que devemos buscar a Deus e pedir sabedoria quando estamos no meio dessas situações. The second advice was to seek for God and ask for wisdom when we are going through such trials. E agora, o terceiro conselho de Tiago aqui é para não deixar as situações de riquezas da nossa vida afetar a nossa fé. And the third piece of advice from James here is to not allow wealth situations to affect our faith. Que está aqui dos versos de 9 a 11. That we find on verse 9 through 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. So 9 through 11. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with its scorching heat and withers the plant. Its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business.
Nada prova mais nossa fé do que nossas finanças. Nothing tests or proves more our faith than our finances. Por isso, Tiago aqui tinha conselhos a dar aos irmãos que estavam vivendo em condições humildes That's why James here had advice to give to people who were humble, e para também os irmãos que viviam condições de riqueza. but also to people or believers that were rich. Claro que humilde aqui está querendo dizer a pessoas que tinham poucos recursos. Of course, humble here, he means people that had not many resources. Tiago aqui não está fazendo uma apologia, não está incentivando todos a serem pobres. James here is not like making some apology to people being poor. Não estava incentivando todo mundo a viver uma vida de pobreza, não é isso. He was not incentivizing people to lead a life of poverty. It's not about that. Ele não está incentivando a preguiça aqui. And also, he's not incentivizing people to be lazy. Aliás, a palavra de Deus é sempre bem clara na questão da preguiça. The word of God is really clear regarding laziness. Vejam, por exemplo, Provérbios 20:13. For example, let's see Proverbs chapter 20, verse 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Então, Tiago aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não está incentivando a gente a viver uma vida tranquila, não buscar trabalho, para a gente se orgulhar de ser pessoas humildes. Não é isso. So what James is saying here, he's not incentivizing us to just have a lazy life and not look for job or for work. It's not about that. Mas o alvo dele aqui é pessoas que mesmo correndo atrás, trabalhando, ainda pelas situações da vida, são pessoas com poucos recursos. But his target audience here is people that, even though they were working hard, looking for a way to live, even though they were doing their best, they still had like very low amount of resources. E Tiago vai lembrar que, na verdade, os humildes são aqueles que são os mais ricos. And James will also remember us that humble people actually are the richest. Veja, por exemplo, aqui em Tiago 2:5. For example, let's look at James chapter 2, verse 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? He says like that, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? Então, para esses que são humildes, o conselho é para meditar na verdadeira riqueza. So for those who are humble, the advice here is to meditate in the true richness. E o conselho para os que são ricos And the advice to those who are rich era para que eles lembrassem que eles são como as flores do campo. was for them to remember that they are just like a wildflower. Assim como a flor do campo nascia e morria no mesmo dia, muitas vezes, ou em poucos dias, The same way that the wildflower would blossom and then die in the same day or in a few days, assim é as nossas riquezas. the same way are our riches, our wealth. Um dia a gente tem, outro dia a gente pode não ter. One day we have, but in the next day we might not have anymore. Não só riqueza, Not only wealth, mas também beleza, but also beauty, também status. also status. Tudo isso é coisas temporárias e que a nossa fé não pode depender disso. All of those things, they are temporary things and our faith should not be based on them. Porque se a nossa fé em Deus depender dessas situações, Because if our faith in God depends on this kind of stuff, nós vamos ser como as pessoas de mentes divididas que Tiago explicou aos versos anteriores. we'll be like those people, double-minded people that James talked about. Ora estaremos confiantes em Deus e ora não. Sometimes we will be confident in God, but other times we will not be. Portanto, a nossa fé não pode se basear no nosso bem-estar, na nossa riqueza. So our faith cannot be based on our wealth or on our own circumstances. Então, agora que Tiago já aconselhou esses irmãos a considerar motivo de grande alegria a passar por diversas provações, Now that James told the brothers that they should rejoice when they go through trials, já aconselhou a eles que devem buscar sabedoria quando estiver passando pelas provações. they advised them to seek for wisdom when they go through those trials. Ele aconselhou a eles que a fé deles não deve depender da riqueza que eles possuem. And he also advised them that they shouldn't put Agora their ele, faith on the wealth situation that they have. agora ele vem com um novo conselho e um alerta.
And now he comes with a final advice and also a red alert. Agora ele vai explicar a diferença de fé, a diferença de provação e tentação. Now he will explain the difference between trial and temptation. Está aqui dos versos de 12 a 15. We can find it on verse 12 to 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Once again, 12 to 15. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Imagina Deus como um professor numa escola. So let's picture God as a teacher in the school, E um professor que aplica diversos testes, diversas provas. and a teacher that is applying or giving us many trials, many tests. E à medida que os alunos vão sendo aprovados, And as soon as the students they are being approved, eles recebem o seu certificado. they will get their certificate. Que no verso 14 aqui é a coroa da vida, That in the verse 14 here we see that it's the crown of life, ou seja, a vida eterna. which means the eternal life. Mas não se enganem com a intenção de Deus como um professor ao aplicar essas provas. Please don't be deceived with the intention of God when He's giving us those trials. Ele não é como aquele professor que tem a intenção de o aluno reprovar. It's not like those teachers that wants the students to fail the test. A intenção dele é que o aluno seja aprovado. His intention is that all of us to be approved. Por isso, Tiago decide aqui explicar a diferença de tentação e provação. That's why James, at this point, he wants to emphasize what's the difference between trials and temptation. Vejam, por exemplo, a situação de Jó. For example, let's look at Job's situation. Jó, no meio do seu sofrimento, ele foi tentado e provado. Job, in the middle of his suffering, he was both tempted and he also went through trial. Satanás estava tentando a Jó no meio do seu sofrimento, Satan was there tempting Job through his suffering para que Jó caísse em pecado e blasfemasse contra Deus. so that Job could fall into sin and make some blasphemy against God. Essa era a intenção de Satanás, que Jó caísse em pecado. That was the intention of Satan, that Job would fall into sin. Mas a intenção de Deus ao permitir que o Jó passasse por diversas dificuldades, But God's intention to allow for Job to go through all those trials não era que Jó caísse em pecado, was not that Job would fall into sin. era que Jó fosse aprovado. It was that Job was approved. Era para mostrar que Jó era alguém temente a Deus. It was to show that Job was someone that feared God. Tentação e provação pode parecer algo confuso. Trials and temptation can sometimes feel confusing. Pode parecer parecido, It can look like it's almost the same, mas na prática é coisas totalmente diferentes. but in practice they are completely different. Jó, no meio do seu sofrimento, talvez não era capaz de identificar essa diferença, Maybe Job, during his suffering, he couldn't distinguish those differences, mas são coisas distintas. but they are indeed different. E por ser coisas distintas, vão produzir coisas diferentes. And because of that, because they are not similar, they will produce different things. Vemos aqui que a provação produz perseverança e vida. We can see here that trials, they will produce perseverance and life, Tiago 1,12. as we can see in James 1:12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Então, provação resulta em vida. So trials will lead into life.
Tá aí o motivo de nos alegrarmos nas provações, vai gerar vida em nós. So that's the reason why we should rejoice with trials, because it will generate life for us. Agora, a tentação vai gerar outra coisa. But now temptation will produce something completely different. Versos 13 e 15. Let's go to verse 14 to 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio pecado, pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e ao pecado, após ter sido consumado, gera morte. So when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil, desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Então, tentação vai gerar pecado e morte. So temptation will produce sin and death. E sabemos que de Deus não procede o pecado. And we know that from God we cannot have sin. Portanto, tentação não pode vir de Deus. Therefore, temptation cannot come from God. Mas o pecado aqui fica claro que a tentação gera morte. But it's quite clear here that temptation will lead to death. Agora veja um detalhe bem interessante no verso 14. Now let's look at a very interesting thing on verse 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Vocês não sentem que está faltando alguém aqui nesse verso? Don't you feel that someone is lacking or missing in this verse? Quem normalmente acusamos quando caímos numa tentação? Usually when we fall into some temptation, who do we blame? Normalmente somos rápidos em acusar, é o diabo, é Satanás. Usually we are very fast to say, oh, Satan tempted me. It was his fault. Mas aqui fica claro que não, a tentação vem do nosso próprio interior. But here it's quite clear that no, temptation comes from our own inside. Vem da nossa própria natureza pecaminosa. Comes from our own sinful nature. Muita coisa a gente acusa o diabo e ele não tem culpa de todos os nossos pecados. On many occasions we will just blame Satan, but sometimes it's not his fault. Então, numa situação de tentação, numa situação em que viemos a cair em pecado, So, in some situations when we are tempted and we fall into sin, jamais devemos acusar qualquer outra pessoa ou ser. we shouldn't accuse anyone else. Um fato interessante também, porque tendo em vista que o pecado vem de dentro de nós e quando oramos a Deus falando, Deus, livrai-me de cair em tentação, And something very interesting as well, understanding now that the inclination to sin and to be tempted comes from us. Whenever we are praying to God and we ask Him to not lead us into temptation, a gente está orando a Deus, Deus, livra-me de mim mesmo. actually what we are praying to God is, God, deliver me from myself. Muito bem, então, numa situação de tentação não devemos culpar ninguém, porque vem do nosso próprio interior. So in any kind of temptation situation, we shouldn't blame anyone else but us. E claro que também aqui deixa claro que ser tentado, o fato de ser tentado por si só não é o pecado. And also something that is quite clear here is that the basic fact of being tempted is not sin itself. Embora venha da nossa natureza pecaminosa, da nossa própria cobiça, ser tentado não é pecado. Although it comes from our own sinful nature, it comes from our own greed nature, to be tempted is still not to fall into sin. Mas é a nossa resposta a essa tentação que vai dizer se o pecado vai ser consumado ou não. But actually it's our answer to this temptation that will drive the decision if we fell into sin or not. Muitas vezes você está lá no seu feed do seu celular, você não tem controle sobre tudo que vai aparecer lá. Sometimes we are there like scrolling the feed of our cell phones and we don't have control over what will come. Mas você tem o controle sobre qual vídeo você vai abrir, sobre qual foto você vai curtir. But you have the control over which video you are going to open, which photo are you going to join, to like. Essa é a diferença de tentação e do pecado consumado. This is the difference between temptation and the consummated sin. E toda vez que caímos em pecado, o texto deixa claro que a culpa é nossa. And every time we fall into sin, the
the passage here is very clear that the fault is ours. Não devemos culpar Satanás como Eva culpou lá no jardim do Éden. We shouldn't blame Satan as Eve did in the Eden. Não devemos culpar nosso companheiro, amigo, amigas, We shouldn't blame our friends, our partners, assim como Adão culpou Eva lá no jardim do Éden. in the same way that Adam blamed Eve in the Eden garden. Mas acima de tudo, jamais devemos culpar a Deus. But we shouldn't blame God at all, at any circumstances. Porque aqui é claro, Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. But here it's quite clear that God cannot be tempted and he doesn't tempt anyone. Então jamais devemos culpar a Deus. We should never blame God. Porque de Deus só vem o bem. But from God we can always receive good things. Por isso que Tiago encerra aqui com o Evangelho. That's why James, he finishes the letter with the gospel. Aqui dos versos 16 ao 18. Here from the verse 16 to 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Essas são as boas novas do Evangelho. Those are the good news of the gospel. Enquanto de nós só vem a cobiça, o pecado, While from us we can only have greed and sin, Deus decidiu nos gerar novas criaturas através da palavra da verdade. but God decided to make us a new creature from the word of truth, O Evangelho da nossa salvação. the gospel of our salvation. Essas são as boas novas. Those are the good news. Essa era a palavra de hoje, irmãos. Those were the words for today, brothers and sisters. Agora oremos a Deus. Now let's pray. Pai, estamos diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Father, we are before you in the name of your Son, Jesus Christ. Pai, estamos aqui reconhecendo que de Ti só vem o bem. Father, we are here acknowledging that from you we can only receive good things. Todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Every perfect gift comes from you. E damos graças a Ti, ó Pai, And we thank you, Father, por nos gerarmos novas criaturas because you made us new creatures através do Evangelho da nossa salvação. through the gospel of our salvation. Pai, clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes e conhecedores. Father, we ask you here that we can be people who will practice your work and not only know it. Pai, cremos que temos o Teu Espírito Santo Father, we believe that we have your Holy Spirit, e que Teu Espírito Santo nos capacita a sermos praticantes da palavra. and your Holy Spirit enables us to practice your word. Não que a força virá de nós mesmos, Senhor, longe disso. We know that the strength is not in us. We know that. Mas é o Senhor que opera o querer e o efetuar de todas as coisas em nós. But it's you who operates the will to make everything in us. Clamamos a Ti, ó Pai, que nos abençoe e que nos transforme a cada dia. We claim to you, Father, that you can bless us and transform us every day. E estamos confiantes, ó Pai, que tudo ocorre para o nosso bem. We are confident, Father, that everything works for our own good. Sabemos, ó Pai, que toda dificuldade nessa vida vem para nos transformar à semelhança de Cristo. We know, Father, that every tribulation in this life will come to make us more like Jesus. E descansamos na esperança, Senhor, And we rest in the hope, Lord, do retorno do Senhor Jesus, of the coming back of our Lord Jesus, para que um dia seremos ressurretos so that one day we can resurrect with him num corpo perfeito, in a perfect body, onde não haverá mais sofrimento. when there will be no suffering anymore. No mundo sabemos que teremos essas aflições, Senhor, We know that in the world we have those troubles, Lord, mas nossos olhos estão fixados no reino que há por vir. but our eyes are fixed in the kingdom that will come, No reino que já começou in a kingdom that has already started, com a obra da cruz, with the work of the cross, mas que estará consumado no retorno de Cristo. so that will be consumed when Jesus Christ comes back. Essa é a nossa esperança e nossa tranquilidade, Senhor. This is our hope and our peace, Lord.
E nisso meditamos, em tudo agradecemos. And on this we will meditate and thank you for everything. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen.